Olá, irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? O texto desta noite, Mateus capítulo 8, do verso 23 até o verso 27, que diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? O título desta mensagem é Quem é este? E a gente vai ver em Mateus capítulo 16, versículo 13, as seguintes expressões. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. O que a gente percebe aqui, irmãos? Tanto na experiência dos discípulos, quanto na pergunta de Jesus aos seus discípulos em relação às demais pessoas. O mundo não sabe quem é Jesus. Quando os discípulos no barco perguntaram: Quem é este? Eles ainda não conheciam o Senhor Jesus. O que leva uma pessoa a não conhecer outra pessoa? Eu anotei aqui algumas coisas que são possíveis. O primeiro fator é que nunca foram apresentados. Quando você não é apresentado a alguém e é apresentado de maneira correta, com a convivência, você não conhece esta pessoa. Um segundo fator é que às vezes você é apresentado e passa a ter um conhecimento superficial da pessoa. Então é um conhecimento superficial, você sabe pouco ou quase nada acerca daquela pessoa. Terceiro fator que leva uma pessoa a não conhecer a outra é não fazer parte da sua lista de amigos. São conhecidos, às vezes um colega, mas não faz parte da sua lista de amigos. Quarto fator, não tem interesse na pessoa, não tem interesse na pessoa, não está interessado em conhecer, em se envolver, em se aprofundar num relacionamento com aquela pessoa. E quinto fator que leva alguém a não conhecer alguém é não ter uma relação mais íntima com ela, possui apenas uma relação cordial, um bom dia, uma boa tarde, um como vai, está tudo bem. Então esse tipo de relacionamento não leva ninguém a ser amigo de ninguém e a conhecer o outro profundamente. Aí quando chega no capítulo 16, versículo 13, ele diz: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 27 do capítulo 8. Então, tanto o verso 27 do capítulo 8, quanto o versículo 13 do capítulo 16, e a resposta que é dada pelas pessoas no versículo 14, mostram que as pessoas não conheciam Jesus e que no início os discípulos também não o conheciam. À medida que caminhavam com Jesus Cristo, participavam do seu dia a dia, os discípulos foram conhecendo melhor a Jesus, vendo seus sinais, vendo as maravilhas que ele fazia, os milagres que ele realizava, vendo, curando os doentes, expulsando os demônios, dando vista aos cegos, fazendo aleijados andar. Viram que estavam diante do Filho de Deus. Agora eles sabiam quem ele era. À medida que foram convivendo com Jesus, caminhando com Jesus, andando com Jesus e vendo os sinais que ele apresentava, então eles descobriram. Agora eles sabiam quem era Jesus. Agora eles não perguntavam, como eles perguntaram lá no versículo 27 do capítulo 8. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles tinham resposta agora para aquela pergunta que eles mesmos haviam feito. E quando ele faz a pergunta no capítulo 13, no capítulo 16, versículo 13, quem diz o povo ser o Filho do Homem?
E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí, o texto sagrado nos mostra que aquela multidão que era beneficiada com sinais e maravilhas da parte de Jesus, não conheciam o Senhor Jesus, não sabiam que ele era o Filho de Deus. Os discípulos sabiam, eles não. Então, quando ele faz a pergunta no verso 13 do capítulo 16 e verso 14, a resposta já vem no versículo 15 e 16, né? Os discípulos disseram, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esta foi a resposta. Esta foi a resposta que eles deram. Segundo lugar, o que leva alguém a conhecer alguém e a conhecer verdadeiramente? Primeiro fator que leva alguém a conhecer alguém é a amizade, né? A amizade profunda, a amizade que se desenvolve, né, na convivência. No Evangelho de João, capítulo 15, versículos 13 e 15, né? Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, capítulo 15, verso 13, verso 15. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Verso 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, o que leva alguém a conhecer alguém de fato, né? O que leva alguém a conhecer alguém e a conhecer verdadeiramente. Então, o primeiro fator é uma relação de amizade, amizade genuína e amizade verdadeira. E Cristo se fez amigos dos seus discípulos. O texto sagrado nos mostra isso. O segundo fator que leva alguém a conhecer alguém é o compromisso, né? E isso está lá no livro de Jó, capítulo 6, versículo 14, né? Capítulo 6 de Jó, versículo 14, que diz assim, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso, né? Então, o compromisso que leva o amigo a se aproximar do outro, a responsabilidade que ele tem de cuidar, esse compromisso de acompanhar a vida, as necessidades da pessoa, isso é laço de amizade. Então, o que leva alguém a conhecer verdadeiramente o outro é esse compromisso de amizade que você tem, de convivência, né? De acompanhar, de estar com a pessoa, de viver e conviver com a pessoa e socorrer esta pessoa e interessar-se em ajudá-la nas suas necessidades. Ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão. Então, a gente não revela compaixão por pessoas que a gente não conhece. O terceiro fator que leva alguém a conhecer alguém de verdade, né, é a confiança, né? 1 Samuel, capítulo 19, versículo de 1 a 7, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, de 1 a 7. Diz assim, falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo, meu pai Saul procura matar-te, acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei, estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse, não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegrastes. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou, tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul, e esteve Davi perante este como dantes. Então aqui relata muito claramente uma relação de confiança entre Davi e Jonatas. E é isso que faz com que
você conheça bem uma pessoa. Porque se você não conhece bem alguém, como você vai confiar nessa pessoa, não é? Então a confiança é um fator de conhecimento que a gente tem, que a gente pode afirmar, eu conheço fulano de tal, conheço muito bem. Então a confiança é um fator. Provérbios 17, verso 17, é um outro fator. E diz assim, capítulo 17 de Provérbios, versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão, ou se faz o irmão. Aqui é o amor, né? A gente conhece alguém muito bem, profundamente, quando a gente ama e é amado por esta pessoa, né? Aquele que ama e é amado por alguém, conhece bem a pessoa. Então, o que leva alguém a conhecer alguém e a conhecer verdadeiramente é o amor, né? Quando a gente ama e quando a gente é amado. Outro fator que leva alguém a conhecer alguém e conhecer bem é a intimidade, né? Nós temos em Lucas, capítulo 19, versículos 6 e 7, a narrativa aqui de Jesus querendo hospedar-se na casa de Zaqueu. E lá diz assim, versículos de 5 a 7, né? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Olha só, Jesus passava em Jericó, Zaqueu tinha um desejo profundo de conhecer a Cristo. Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Zaqueu não sabia que Jesus já o conhecia de há muito tempo. Porque sendo ele quem ele é, Deus, ele conhece todos nós e conhece muito bem. E ele sabia do profundo desejo que havia no coração de Zaqueu de conhecê-lo. Então, naquele momento em que ele passou por ali, ele olhou para cima daquela árvore onde Zaqueu estava e ele convidou Zaqueu a descer dali e disse, Zaqueu, desce depressa, porque eu vou me hospedar em sua casa. Então, a partir daquele momento, Zaqueu teve um conhecimento, conheceu Jesus exatamente como ele desejava conhecer. E ele foi conhecido porque Jesus Cristo nos conhece intimamente, ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Então, o que leva alguém a conhecer bem alguém é a intimidade, é a convivência, é frequentar a casa, é estar com esta pessoa regularmente, diariamente e com toda a liberdade de ir e vir na vida desta pessoa. Pois bem, agora os discípulos conheciam Jesus, né? Capítulo 8, verso 27, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Quem é? Era um sinal de que eles não conheciam Jesus, né? E quando Pedro diz, no verso 16 de Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então ele revela que agora ele conhecia e sabia quem era o Senhor Jesus. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Ele é o Filho de Deus, o Salvador. João capítulo 3, verso 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem ele é? Ele é o Salvador de todos, é o Salvador de nossa vida. Você conhece Jesus? Sabe quem ele é? Se você o conhece superficialmente, então você não sabe nada sobre ele. Quem conhece Jesus superficialmente, não conhece de fato. Quem conheceu Jesus profundamente, se torna amigo dele. Aqueles que o conhecem profundamente, são aqueles que se tornam amigo dele, confiam nele, acreditam nele, vive e morre por ele, porque ele morreu por você. Você conhece Jesus? Que Deus abençoe sua vida ricamente. Amém?